mas aproveitando aí o gancho daquilo que eles deixaram para nós, né? Eu nem sabia que eles iam falar do fruto do Espírito. A gente tem falado nos nossos encontros da manhã sobre coisas relevantes na vida cristã. E nós somos uma igreja que temos aprendido com o Senhor a crescer, a caminhar num desenvolvimento de maturidade. E é justamente sobre isso que eu quero iniciar a nossa reflexão hoje. Provavelmente não vou concluí-la hoje, mas eu quero deixar, né, e aguçar isso no seu coração. Nós estamos vivendo dias que apontam, né, para tantas coisas, tantos adventos que estão registrados na palavra de Deus, estão se cumprindo nos nossos dias, outros se cumprirão. A gente vê toda a organização do mundo convergindo para que as palavras proféticas que estão tanto na antiga aliança, através do profeta Daniel, que é chamado também de um profeta futurista, como o João, né, que deixou tantas profecias para nós, e o próprio Senhor Jesus Cristo, no final dos evangelhos, ele deixou ali profecias que estariam revelando o advento da volta do Senhor. E nós ansiamos por isso, nós esperamos por isso, nós cremos que Jesus voltará. Você pode dizer amém por isso. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós estamos aqui para pregar, para falar dessa transformação, desse amor que nos alcançou, que é o amor de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, você e eu estamos num processo, e esse processo na Bíblia é chamado de maturidade cristã. Eu estava conversando ali com uma das coordenadoras do Ministério Nova Vida Kids, e olhando para as crianças, né? Comecei olhando para o berçário que estava ali à minha direita, aqui da plataforma, e comecei a olhar, e de repente olhei para a minha esquerda e vi tantas crianças que a gente já viu nascer, a gente apresentou nesse altar, como o pastor Renato fez hoje, e crianças que já estão crescendo, né, já estão ficando uma mocinha, um rapaz, e isso mostra um crescimento e um desenvolvimento da pessoa, né, e isso é muito legal, isso é muito bom. E esse crescimento e esse desenvolvimento também deve acontecer na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. E o nosso alvo maior está justamente nessa árvore que eles deixaram para a gente aqui. O alvo do Evangelho, a maturidade cristã, está no cerne do amor. O amor, ele deve governar e dirigir toda a vida do cristão. E para que a gente cresça buscando essa maturidade, a Bíblia nos deixou, através do Senhor Jesus, através dos apóstolos, ensinamentos. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo de 14 a 15, eu estou usando a versão nova, atualizada de hoje, né? Você que está aí na projeção, acho que é a Renata? Oi, Renata, é a nova versão atualizada de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 15, a gente vai ler, né, e vai entender um pouquinho que o apóstolo Paulo, lá no início, provavelmente no ano 30, 50 depois da morte do Senhor Jesus, ali aproximadamente, ele começa a trazer instruções para a igreja, ele começa a ensinar a igreja, e ele é justamente a pessoa orientada por Jesus para o crescimento da igreja. E ele diz assim, ó: e ele fez isso para preparar o povo de Deus, você e eu, para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Versículo 13: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé
e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Até o 15, Renata. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Curve a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus. Esse é nosso alvo como igreja. Esse é o nosso objetivo, alcançarmos a maturidade de Cristo, crescendo em graça e em fé, deixando, Senhor, os rudimentos da nossa infância espiritual. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, que possamos olhar para Jesus, ver nele o nosso exemplo e seguir esse exemplo, porque os dias são tão necessários desse amor e dessa empatia, que nós como igreja, Senhor, possamos ser esse povo, pregando o Evangelho com ações, com as nossas atitudes. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Através dessa mensagem que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso, a gente já começa aprendendo que o Evangelho nos ensina a crescermos. E eu estava olhando a filha do Moisés, ela está saindo pelo jeito já do berçário, porque ela olhava aqui para a turma que estava cantando e falando assim: é lá que eu quero ir, é para lá que eu quero estar. Provavelmente ela viu a irmãzinha dela aqui também, já fazendo gestinhos, dando a mão, né? E ela olhava assim para as outras, falando: eu quero ir para lá. E aí a tia lá do berçário estava tendo que contê-la, né? Segurá-la para que ela não saísse da sua área de proteção. E com esse adendo, com esse exemplo, eu quero dizer para você que você e eu somos ensinados também, através das epístolas, através do ensinamento de Cristo, a crescer. E como eu posso então me tornar esse cristão, essa árvore que Cristo quer que você e eu nos tornemos? Claro, eles fizeram uma homenagem, pontuaram na vida dos pastores, mas essa árvore aqui, ela não é somente para o pastor, ela é para o corpo, ela é para a igreja, ela é para aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo? A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo receberam o Espírito de Cristo, e se você tem o Espírito de Cristo, você e eu precisamos, nesse processo de crescimento, caminhar para esse alvo, caminhar para esse objetivo. Por que eu preciso alcançar essa maturidade, Marcos? Simples, porque faz parte do alvo do Evangelho, do objetivo do Evangelho. A maturidade é essencial na vida da igreja. Ela gera membros comprometidos. Ela gera pessoas que entendem e olham para as necessidades do reino de Deus. Pessoas que estão sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando nós estamos comprometidos com esse amor, a causa do reino, ela ecoa muito, muito forte no nosso interior. A gente entende que a gente é pai, que a gente
precisa cuidar dos nossos filhos, das nossas esposas e assim sucessivamente as esposas, mas a gente sente uma paixão, um quase constrangimento desse amor que vem do reino de Deus, que nos constrange a buscar mais de Deus, que nos constrange a ter um prazer em estar em comunhão uns com os outros. E como é bom ver você nesse lugar, como é bom ver você aos domingos, nas quintas-feiras, nesse lugar, porque isso fala de unidade, isso fala de crescimento, isso fala desse amor que há entre nós. Mas para chegarmos a essa maturidade, a gente precisa dar passos, e passos importantes, nessa subida progressiva, rumo ao nosso relacionamento íntimo com Jesus. Você já sabe, estamos falando tanto de comunhão nesse ano, estamos falando tanto de relacionamento, mas tudo isso só vai acontecer na sua e na minha vida se nós individualmente nos relacionarmos com Jesus. E quanto mais você relacionado com Jesus você está, mais você irá crescer, mais você vai ser cheio desse amor. Esse amor vai tocar profundamente no seu coração. Esse amor vai fazer com que você saia num domingo, como o time de evangelismo aqui saiu no domingo, para dar comida a irmãos nossos que estão morando na rua. E aí você pode falar, mas poxa, ele só falou que tem 2 vezes na semana que eles estão indo. Querido, isso é um começo. O meu desejo é que a gente faça isso todos os dias, porque Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa. Agora, por que a gente não está fazendo isso todo dia? É porque ainda não temos os recursos. Mas assim que os recursos chegarem, o recurso está onde? Aonde está o recurso? Está no seu bolso. Quando os recursos chegarem, a gente vai fazer todo dia, porque quem tem fome tem pressa. Mas a gente começou a fazer alguma coisa. Nossa preocupação não está apenas com estruturas, e isso é muito importante. Você que é Nova Vida Raiz, você sabe muito bem que a gente honra a casa de Deus, que a gente honra as pessoas que trabalham conosco, que a gente honra esse lugar precisa ser um lugar acolhedor, um lugar que marque pessoas, e esse lugar não é outro senão a casa que nos reunimos. Mas mais do que tudo isso, o mais importante são pessoas, e eles estão lá, à margem da sociedade. E graças a Deus que Deus tem levantado um time aqui, e o André tem encabeçado esse time. Obrigado, André, pela sua solidariedade. Obrigado, André e Michele, pelo seu amor pelas almas. Obrigado você que está fazendo parte desse time. Aí você pode perguntar, mas pastor, dá para fazer mais? Sim, dá para fazer muito mais. Mas quanto mais cheio de amor você e eu estivermos, mais empático a gente vai ser, mais solidários seremos, pensaremos muito mais no outro do que em nós, porque isso é o amor de Cristo. A Bíblia diz que em João capítulo 3, versículo 15, 16, diz que Ele te amou, que Ele me amou de tal maneira, que Ele se deu por você. Você está aqui, eu estou aqui hoje porque alguém se doou por nós. Você pode dizer, obrigado Jesus por isso. Não éramos dignos, mas Ele nos tornou dignos. Isso é amor, gente. O amor dele deve nos constranger a sairmos da nossa zona de conforto, para pensarmos muito mais no outro do que em nós.
E isso é o Evangelho. Isso deve ser o Evangelho. Para chegar a essa maturidade, você e eu precisamos dar passos importantes numa subida progressiva num relacionamento pessoal com o Senhor. E como eu faço isso, Marcos? É simples. Jesus declara em João que ele ia para o Pai, mas ele enviaria o quê? O Consolador, o seu Espírito, para estar dentro de você. Você e eu somos casa e morada de Deus. O próprio Deus habita dentro de você. E é inadmissível, se o próprio Deus habita dentro de mim, eu não ter os mesmos sentimentos dele, a mesma dor que ele sente, os mesmos sentimentos que ele tem, a mesma paixão que ele tem. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos nos esvaziar. A gente cantou há uns 2, 3 anos aqui uma canção que dizia, né, que ele cresça e que a gente diminua. Mas a gente não pode apenas cantar essa canção, a gente precisa viver essa canção. E para que isso aconteça na minha vida, na sua vida, você e eu precisamos ir em direção a essa relação de amor, a essa relação que vai ser progressiva, nos enchendo do Espírito Santo, e Ele vai ajudar você diariamente a ser uma pessoa perseverante, a se parecer mais com Jesus, a ser uma pessoa comprometida com o reino, com a mensagem do reino, com a mensagem do rei. Os dias estão aproximando a volta desse rei, e o nosso rei precisa que nós entendamos isso. Pessoas comprometidas com o reino não estão envolvidas com coisas que não são relevantes. Pelo contrário, elas estão buscando um crescimento espiritual. Mas eu quero lembrar a você, como a analogia que eu iniciei, essa reflexão, mostrando aqui o Ministério Nova Vida Kids. Temos o berçário, temos depois aqueles de 2 a 4, depois 5, 6, 7, 8, e daqui a pouco 18, 19, estão na juventude, depois voltam para cá. É um crescimento. Assim deve ser na minha vida espiritual, na sua vida espiritual. Isso não é automático. Isso deve ser uma resposta minha num relacionamento com Deus. E quanto mais eu busco isso para a minha vida, menos do mundo é enxertado em mim, menos dos achismos aparecem em mim, menos dos mimimis que a vida vem pregando e a igreja vem sendo a divulgadora desses mimimis, flui em mim, porque a verdade, ela vai estar estampada através de mim, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Que você seja autêntico. Que você, onde você estiver, aonde você passar, todo mundo aponte para você e fale assim, ó, lá vai o Pete. Aquele cara é um homem de Deus. Lá vai o Zé, esse cara é um homem de Deus. Lá vai a Dai, essa mulher é uma mulher de Deus. Que a sua rua possa dizer isso de mim, de você. Que a minha rua possa dizer isso de mim. Lá vai o Marcos, esse cara é um homem de Deus. Que eles possam bater na nossa porta e dizer, olha, eu preciso desse Deus, desse amor que você tem. Mas isso não é automático.
Isso não é para algumas pessoas. Hoje a gente vê, às vezes, pessoas tão cheias, e a gente fala assim: caramba, eu queria ser que nem esse cara. Mas a pergunta é: você quer pagar o preço que esse cara está pagando? Que essa mulher está pagando? Porque a maturidade tem um preço a pagar. O preço da renúncia. O preço de se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. Mas eu posso te afirmar, vale a pena você fazer isso. Vale a pena você e eu estarmos cheios de Deus. Porque quanto mais de Deus você estiver, eu estiver, mais a glória dele vai fluir de nós. A presença dele vai exalar de nós. E não vamos precisar andar com uma Bíblia debaixo do braço, não. Porque você e eu seremos, como diziam os apóstolos, lá passava Pedro, e aonde ele passava, a sombra dele curava pessoas. Você tem noção disso? A sombra de você passando, e você passando, e os enfermos sendo curados, vidas sendo tocadas, pessoas sendo expulsas, demônios delas, porque a sombra sua sai poder. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade para a igreja. E esse é o desejo de Deus, que isso aconteça através de nós. Nós não precisamos ser conhecidos como a igreja bonita, como a igreja dos ricos, que eu até brinco com o pessoal. Tem rico lá na nossa igreja? Claro que tem. Rico da graça de Deus. Por isso que aquele lugar é tão próspero. Mas eu quero que nós sejamos conhecidos como a igreja que o fogo cai, que o poder de Deus emana. Uma igreja que ama, que acolhe, que atende, que exala a presença do Deus, que cuida dos oprimidos, dos caídos. Agora a gente precisa morrer. Para que tudo isso aconteceu com Jesus Cristo, Ele precisou morrer. Que Ele cresça e que eu diminua, é morte. E eu quero convidar você nessa manhã, eu vou encerrar aqui, eu quero convidar você a morrer. Porque se você morre, Cristo começa a exalar o bom cheiro através de você. A essência dele começa a fluir de você. Você não vai mais ficar na rede social perdendo tempo com política, com tanto blá blá blá, mimimi. Você vai querer mais de Deus, mais dessa unção, mais desse poder, mais dessa plenitude. Marcos, e os meus problemas? Os seus e os meus problemas serão ínfimos se nós estivermos cheios de Deus, gente. Porque para Deus não existe problema. Não existe problema para Deus. Deus é a solução. Deus é a sua solução. Ah, Marcos, e as minhas necessidades, as suas e as minhas necessidades não serão mais problemas, porque cheios de Deus a gente vai lançar todas elas na mão dele, lançando as suas necessidades nas mãos de Deus. E aí você cuidando de outros, você sendo Deus nessa terra, diz a palavra que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar de mim. Eu convido você a voltar na próxima semana, porque a gente vai continuar falando sobre isso, sobre essa árvore. Vou até pedir o pessoal da igreja para não tirar a árvore, vamos deixá-la aqui, porque o alvo maior é o amor. Os demais são gomos que exalam do amor. E eu queria convidar você a ficar de pé. São 11h36. Você precisa almoçar. Quem está com fome, diga amém. Amém, glória a Deus. Tem gente com fome aí. Glória a Deus.
E essa mesma fome que você está, atenção, volte para cá. Não se distraia não. Vou pegar esse seu amém, que é muito legal. Seu estômago está roncando, mas que você tem essa mesma fome. Fome de Deus. Eu lembro que nós lançamos o nosso CD, lembra, Pete? Senhor, eu tenho fome, por isso eu venho a Ti. Fome de Deus. Não vou pedir para você cantar agora não, hein, Pete? Ele está falando assim, ó, por favor. Mas você que é Nova Vida Raiz comigo aqui, lembra dessa música, né? Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti. Jesus, eu tenho sede, por isso eu quero beber de Ti. Que essa seja a sua maior fome, fome de Deus. E quanto mais dele, quanto mais você se alimenta dele, esse processo que não é instantâneo, tem altos e baixos, mas para que você diminua esses altos e baixos, e ele se torne linear na sua vida, você precisa, e eu preciso, morrer. Curve a sua cabeça. Ah, Jesus. Que essa sensibilidade seja, ó Deus, real nessa congregação. Nosso objetivo, Senhor, é Cristo em nós, a esperança da glória. Nosso alvo, Senhor, é o Senhor. Nosso desejo é o Senhor. Nossos sonhos vêm do Senhor. Nossos projetos estão no Senhor. Nossa família só ficará de pé se nós estivermos no Senhor. Abençoa, Senhor, meu irmão, a minha irmã. Que essa pequena, Senhor, introdução possa gerar nesse homem, nessa mulher, uma fome. Não fome apenas, Senhor, pelo alimento diário que é necessário para manter o nosso corpo, que é a habitação do Teu Espírito, mas a fome de Deus, a fome pelas coisas do Deus que é toda a plenitude, toda a essência, que preenche tudo. Nos preencha com você, Espírito Santo. Supra as carências de cada um de nós com você. Que ao sairmos desse lugar nesta manhã, possamos estar, Senhor, com esse desejo dentro de nós. Essa é a nossa oração, e a fazemos no nome de Jesus. Amém.